Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Markerson Castelo Branco, estudante de teologia, e eu queria aqui fazer um comentário sobre o que esse pastor vai falar. Na verdade, vamos aqui ouvir com atenção o que ele vai falar e no percorrer do vídeo nós iremos fazer alguns comentários. Se você gostar, se inscreva no canal, ative as notificações e ajude a apologética católica a crescer no Brasil. Vem comigo. Vamos falar sobre esse movimento de evangélicos de volta para a Igreja Católica. Eu tenho recebido perguntas de pessoas sobre se é válido ou se seria bom voltar, por assim dizer, para a Igreja Mãe, a Igreja que Jesus fundou, deixando a sua Igreja evangélica. Eu quero principalmente falar sobre as razões que isso está surgindo, razões que, em grande Um fenômeno muito forte, em especial nos Estados Unidos. parte, pesam, a culpa pesa sobre os evangélicos. Os evangélicos estão dispersos, não estão discipulando o seu povo, não estão pregando as. Aqui eu vou começar a discordar, porque muitas pessoas que estão abandonando o protestantismo e estão indo para o catolicismo, elas não estão fazendo isso só por causa de falta de pastoreio, só por causa de dispersão no meio protestante. Muitas pessoas estão abandonando o protestantismo e indo para o catolicismo justamente por causa de muito estudo. Essas pessoas começam a estudar a Bíblia com profundidade, começam a estudar a história do cânon bíblico, elas começam a estudar a história, começam a se deparar com os pais da igreja. Por exemplo, a própria Ana Paula Valadão, naquele vídeo famoso dela, que ela estava lendo lá uma carta de São Policarpo de Esmirna, e ela dizia que naquele tempo não tinha igreja protestante, só tinha igreja católica. As pessoas começam a entender que lá no cristianismo primitivo, a igreja fundada por Jesus já existia e era a igreja católica, a igreja do Papa, a igreja dos bispos, a igreja da Eucaristia, a igreja que acreditava na intercessão dos santos. Esta igreja católica que as pessoas, muitos evangélicos, cresceram com um monte de preconceitos, de repente eles começam a estudar e descobrem que não era nada daquilo que eles acreditavam. Vamos continuar. Escrituras. Alguns transformaram suas igrejas em casas de show, Isso é verdade. com uma tentativa de criar celebridades. Veja como trazer o espírito. Tanto dos Propaganda bem na hora. cantores como também dos pregadores. A linguagem visual de uma casa de show é de celebridade, não é de culto, não é de igreja. Igreja é algo que o povo de Deus realiza, Assembleia dos Santos, pessoas cantam, pessoas têm comunhão umas com as outras. Enfim, é algo coletivo, enquanto numa casa de show você está no escuro e você assiste o que está acontecendo na plataforma. Essa não é a linguagem da igreja, certamente não é. Verdade. Então, além disto, muitos pastores estão lançando mão de coaching. Eu falei com uns amigos da Sociedade Bíblica que estiveram num culto de 4 horas, uma celebração evangélica de 4 horas, onde não foi citada a Bíblia uma vez sequer. E a Bíblia não é pregada. É toda uma linguagem de autoafirmação. Até os cantores e as profecias, até de certos lugares pentecostais, está dizendo assim: você vai ser tudo que Deus que você quer que você seja, Ele tem sonhos para você, tem um grande destino para você, ninguém vai impedir para você ser tudo que você pode ser. Isso é coaching disfarçado de igreja. Isso não é algo do É verdade. Espírito. Certamente, essas profecias são mais assim expressões culturais do que está acontecendo hoje nessa coisa de autoafirmação, das ambições pessoais. Em vez de dizer, olha, nós somos perdidos pecadores, não fosse pela graça de Deus, nós estamos dizendo, você é alguém, você vai ser alguém. E a Bíblia não promete que nós seremos alguém. Paulo disse, nós discípulos, nós apóstolos, somos o refúgio do mundo. A verdade é que se a gente for pregar isso, inclusive em alguns eventos da Igreja Católica, vai ter gente também que vai se doer. Ou seja,
esse não é um problema só no protestantismo, né? Em todos os lugares existem cristãos, na verdade, não é um problema de igreja, é um problema mesmo dos cristãos que colocaram na cabeça que o evangelho promete riqueza, prosperidade, promete um monte de coisa e retira a dor. É um evangelho sem dor, é um evangelho só com a parte boa, só com os bônus, sem ônus algum. Eu falo ônus porque eu me refiro à dor, à perseguição, à espada, à cruz, como vai dizer São Paulo. Porque, no fim das contas, se a gente for colocar na balança, o Evangelho só vai nos trazer bônus, só a salvação. Nós somos como se fossem os últimos da fila, mas tem gente que diz, não, nós nascemos para ser cabeça e não cauda. Então essa afirmação de sonhos, afirmação de identidade, afirmação de destino grandioso aqui na Terra, não é bíblico, não Verdade. é bíblico. Então a igreja perdeu o rumo, enquanto alguns líderes muito influentes estão desmerecendo a Bíblia, dizendo que ela não está atualizada, que ela precisa ser atualizada, que ela não é suficiente para fé e prática. Estão desconstruindo a Bíblia e estão sendo aplaudidos por muitas pessoas, porque são muito habilidosos, falam muito bem, se expressam extremamente bem, são populares. E a igreja está se perdendo em questões como justiça social, estão politizando a igreja. Basta a gente ver, né, essa aberração que fizeram com as igrejas evangélicas agora nessa eleição. As igrejas evangélicas, elas não são mais um lugar de adoração a Jesus, e sim ao Bolsonaro. Com todo respeito. Não estou falando isso aqui na tentativa de zombar, de fazer chacota, não. Eu falo mesmo com dor mesmo, porque muitas igrejas, apesar de discordar do protestantismo, muitas igrejas protestantes fazem um bom trabalho, né? Só que, infelizmente, a massa está comprometida com o bolsonarismo e isso é uma prostituição. Estão bandeando para política partidária, estão secularizando a igreja, estão fazendo da igreja um lugar mundano, pelo show, pela psicologia barata, pelo abandono das escrituras, sem falar da prática da fé cristã, que tem que ter embasamento na Bíblia. O discipulado bíblico, puro, simples. Enquanto isto, há discípulos de Olavo de Carvalho muito bem articulados que estão dizendo, olhe, vá trabalhar, tenha uma carreira, case, tenha filhos, defenda a sua família, seja patriota. Ou seja, eles estão colocando em prática uma... What do you do for a living? Propaganda chata. Seja patriota. Ou seja, eles estão colocando em prática um ethos católico antigo, já, né, família, pátria, fé, e pessoas estão dizendo, olha, gostei. Tem rapazes que estão dizendo, olha, esses caras são machos, eles são cristãos de verdade. Não fala-se de devoção aos santos, e pessoas dizem, será? Porque a patrística... Gente, temos que entender que a reforma voltou para o ensino patrístico, abandonou o catolicismo medieval. Duvido. Porque se a reforma tivesse deparado, por exemplo, com Santo Irineu de Leão, com Santo Agostinho, existem calvinistas que dizem que Santo Agostinho defendia a predestinação. Quando a gente se depara realmente com a patrística, a gente vê que não tem nada a ver com reforma. Vamos continuar. E voltou para a patrística. A patrística é a base. Quem Calvino mais citou nas institutos da religião foi Agostinho. Que disse que não creria nos evangelhos se isso não levasse ele à autoridade da Igreja Católica. Né? O grande teólogo da Igreja Católica por 1200 anos, até que veio Tomás de Aquino. E aí o tomismo assumiu e a coisa se desvirtuou. O quê? Santo Tomás de Aquino desvirtuou ou você não entende a Suma Teológica? Mas o vídeo aqui não é de zoeira. Um homem brilhante, tem uma história brilhante, mas para pessoas voltarem para a devoção aos santos, para uma vida... Só um parênteses. Eles acreditam piamente que Santo Tomás de Aquino, ou seja, que a teologia tomista
obscurecer o cristianismo. Vida de peregrinação, de penitências. A penitência está no Evangelho. Fazer penitências, óbvio. Isto não é a solução. A solução da igreja é redescobrir as Escrituras, pregar as Escrituras e vivermos uma vida piedosa, uma vida honesta, uma vida bíblica. E desde quando ser católico impede de você viver tudo isso? De fidelidade à sua esposa, de uma vida de pensamento puro, de palavras simples. É interessante que o catolicismo ele prega fortemente contra o divórcio. Será que dá para a gente falar mesmo em fidelidade à esposa quando a gente percebe diversas denominações protestantes permitindo o divórcio? Eu nem vou aqui entrar no mérito de como começou a igreja anglicana, né? De palavra humilde, em vez dessas grandes pretensões, em vez desses superastros evangélicos, de sermos, falou aos pastores, sermos bons pastores, homens piedosos, homens de oração. Eu falei com um amigo da Sociedade Bíblica, ele fez uma enquete e descobriu que, eu acho que é 40% dos pastores do Brasil, evangélicos do Brasil, nunca leram a Bíblia de ponta a ponta. Nunca leram a Bíblia. 40% dos homens que ocupam os púlpitos. Fora isso, você tem jovens pregadores que estão pregando com muita ira, com muito fel, com muita força, e parece que são ótimos. São pessoas que odeiam mais o pecador do que o pecado. Mas não há sofrimento, não há misericórdia, não há lágrimas nas suas palavras. E o povo evangélico está perdidinho, está confuso. Eu oro pela igreja, porque nós precisamos de um avivamento urgente. Um avivamento não de festa, não de encher o Maracanã, mas de igrejas dobrando seus joelhos, orando, buscando a Deus, se arrependendo dos seus pecados, socorrendo pessoas, estendendo a mão, falando de Cristo para pessoas perdidas, em vez de tentar eleger seu candidato que acham que vai defender as suas causas. E no final das contas, o candidato dos evangélicos simplesmente está fazendo um monte de acordos nesse exato momento, enquanto os evangélicos estão no meio da rua tomando sol, chuva, spray de pimenta. Só que, infelizmente, para muitos evangélicos, esse candidato se tornou maior do que Jesus. Meu Deus, a volta para a igreja católica não é a solução. Aí existem pessoas que chegam nas igrejas evangélicas e percebem lá um pastor falando mais do Bolsonaro do que de Jesus Cristo. Aí quando vão para uma igreja católica numa missa, percebem um padre que faz uma pregação inteira falando de Jesus, falando da Santíssima Trindade, falando de piedade. Sinto muito, pastor, mas as igrejas evangélicas viraram uma espécie de partido político da religião. A igreja católica hoje é uma mistura de muita coisa, inclusive Vai, fala, candomblé, vai. com grandes problemas, Ah, não falou. Esse daqui não falou. enormes problemas, que muitos evangélicos não têm nem ideia. Muitos problemas, enormes problemas. Ele não cita um, mas ele tem que ficar, tem que dar aquele ar de mistério. Não vou falar, mas tem, é porque tem coisas que eu não posso falar. Nem ideia. Mas os católicos têm tradição, têm uma aparência de devoção, só que é devoção às coisas erradas. Sim, sim, sim. Devoção aos santos, né? Quando lá nas catacumbas de Priscila, os cristãos primitivos escreviam lá nas pedras: Pedro e Paulo, ora por mim, ora por fulano. Devoções às coisas erradas. Uma história de 2000 anos de santidade, com diversos santos, homens e mulheres incríveis, sendo devotos de Nossa Senhora, de São José, de outros santos. Tudo isso é errado, né? Tudo isso é errado, claro. Certo mesmo é o protestantismo, como ele vai dizer, que abandonou a Bíblia. Então,
Povo de Deus, vamos orar, pedir a Deus o mover do Espírito e uma volta para um cristianismo verdadeiro, um Cristianismo verdadeiro segundo a concepção dele. Porque é sempre assim, o verdadeiro cristianismo ele nunca é objetivo. O verdadeiro cristianismo ele sempre é aquilo que um pastor protestante quer. O verdadeiro cristianismo nunca é aquele lá de Santo Irineu de Leão, de Eusébio de Cesareia, de Policarpo de Esmirna, de Pápias, de Orígenes, de Inácio de Antioquia. Não, esse não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é sempre aquele que eu quero. discipulado, uma vida. E isso faz com que muita gente abandone a igreja evangélica. Porque muitas pessoas começam a estudar, começam a perceber, poxa, essa igreja aqui, ela é aquilo que o líder quer. Mas quando eu estou aqui lendo a igreja de Paulo, a igreja de Pedro, a igreja dos pais da igreja, eu percebo que é outra igreja. Quebrantada pela palavra de Deus. Vivermos nisso, dobrar nossos joelhos e chorar, porque nós estamos realmente numa situação deplorável e precisamos de um avivamento. Eu respondo perguntas no Facebook, no Instagram. Volto quinta-feira. Agradeço novamente as orações. Continuo com a minha quimioterapia. Vou vencer isso em nome Bem, espero que o senhor melhore, né? Deus quiser, o senhor vai melhorar. E só de continua. Jesus. Espero, creio e agradeço as orações de todos. Eu volto Amém. quinta-feira que vem. Que Deus te guarde, te abençoe nesses tempos tão difíceis. Bem, para finalizar, é isso, né? Muitas pessoas estão abandonando as igrejas evangélicas e estão indo para as igrejas católicas por problemas que o pastor citou corretamente, mas também existem outros problemas que o pastor não citou, não por maldade, provavelmente ele nem conhece, né? Como é esse caso que eu disse. Muitos evangélicos começam a estudar os pais da igreja, os padres apostólicos, e eles começam a conhecer coisas que não conheciam antes. E todo aquele preconceito que muitos nasceram dentro da igreja católica, nasceram dentro da igreja evangélica, aderiram um monte de preconceitos, de repente eles se deparam com essas realidades e começam a abandonar. Então se inscreva no canal, ative as notificações, eu vou trazer aqui mais vídeos reagindo em comentários. Abraço.